Pessoal, gravando esse vídeo aqui para tirar todas as dúvidas referentes às diferenças entre a suspensão 210, 245 e 265, tá? Então, aqui, o manual de serviço da 990, o manual de serviço da 950 e todos os modelos e anos com as devidas suspensões, tá? Então, quem tiver interesse, pausa o vídeo, aí tem todas as informações. Olhando aqui então para o primeiro item, talvez o mais polêmico, que é a mola, tá? A mola da suspensão 210, aqui, exatamente a mesma mola da suspensão 245 da Adventure R 2011, que é a mesma mola da suspensão 245 da Adventure S 2005, tá? Então, vocês podem ver aí que até o código é exatamente igual. O que muda é a suspensão 265, mas detalhe, a constante de mola é exatamente igual, tá? Então, o mito de que a mola da 265 é mais firme, é mais forte, isso é mito. A mola é exatamente a mesma. Inclusive, não precisa ser feita a troca da mola, tá? Porque o que tem de diferente entre essas molas aqui? Essa moto, que é uma 950 2003, ela tem um espaçador aqui na mola. Eu não consegui os desenhos das motos com suspensão 265 mais novas. O desenho traz um único cartucho lacrado. Então eu não consigo dizer se a mola é a mesma ou não. Mas nesse caso aqui, a mola ela é mais curta, tá? Então se a gente pegar aqui o comprimento da mola, essa mola aqui, ela é mais curta que as outras. E ela entra em cima da mola, aquela peça ali que é um espaçador, tá? Para complementar o tamanho dela. A mola da 210 e da 245 é uma mola mais comprida, então ela perfeitamente pode ser utilizada para suspensão 265 com o ajuste da fabricação de um calço aqui em cima, tá? Então, o primeiro mito aí é de que a mola é mais rígida, não é. Ainda falando sobre a mola, é importante ressaltar que para todas as motos, vocês podem olhar os manuais e os catálogos de peça, tá? Tem essas peças 37, que são essas peças aqui, que são calços de ajuste de pré-carga, tá? Essa aqui, ó, 2,5, 5 milímetros e 1,5 mm. E não necessariamente é usada uma só, pode ser usada uma combinação, tá? Dessas três arruelas aqui, para dar a pré-carga correta necessária para a moto. Aí você pode me perguntar, mas não tem aquele ajustador na tampa? A tampa ali não tem um ajustador de pré-carga? Sim, mas existe uma pré-carga inicial de montagem, tá? E essa pré-carga inicial de montagem ela varia conforme o peso do piloto. Então a KTM já prevê isso e já traz opções para quem estiver fazendo a preparação da suspensão, usar as pré-cargas, as arruelas para dar a pré-carga correta, tá? Próximo item que tem diferença, o cartucho. Esse é o principal item da suspensão, tá? Então, da 210 para 245 e para 265, tem que trocar o cartucho, tá? Pode ver que aqui já troca o cartucho, é diferente, tá? O código dele é diferente, mas entre esses dois aqui é igual. Então, por isso que a suspensão 245 e a 265, se você tem uma 210 e quer vir para cá, ou quer vir para cá, o custo é basicamente o mesmo, porque a peça mais cara e mais difícil de se fabricar desse conjunto é o cartucho, tá? É a peça mais complexa, e aqui no cartucho é onde se ganha 35 milímetros de curso, tá? Com a troca do cartucho, automaticamente a gente tem que trocar também o Hydro Stop. Por quê? Porque ele vai no topo do cartucho, ele encaixa aqui no topo do cartucho, tá? E como eu aumentei o cartucho, eu tenho que diminuir o Hydro Stop para compensar. Então, a informação importante aqui é que a 210, o Hydro Stop tem 235 mm, a 245 ele tem 200 e a 265 ele tem 200 também, tá? Então, aqueles mesmos 35 que a gente ganhou no cartucho, tem que reduzir aqui no Hydro Stop. Haste da válvula, tá? É a haste que segura a válvula, a mid-valve ali, a válvula de retorno, e ela que liga com a tampa lá em cima. Então ela conecta com a tampa e ela liga a válvula que está ali dentro do cartucho, tá? Então ela vai aqui dentro do cartucho aqui e a tampa aqui em cima, tá? Então a 210 e a 245 são a mesma haste e a 265 é aqui onde a gente ganha os outros 20 milímetros, tá? Suspensão 265 tem uma haste com 516 milímetros, a outra 496.
Então aqui, onde nós ganhamos os outros 20 milímetros. A haste de ajuste ela vai dentro da haste da válvula, é o que dá o ajuste ali dos cliques. Então, obviamente, se eu aumentei a haste da válvula, eu tenho que aumentar a haste de ajuste. E aqui mostra exatamente isso. A 210 e a 245, que tem a mesma haste de válvula, ela tem uma haste interna de 462 milímetros, e a 265 tem uma haste interna 20 milímetros maior. Tá? Aqui acho que dá para ilustrar bem as diferenças. Então, da 210 para 245 tem duas peças que precisam ser modificadas, o cartucho e o hydrostop. Tá? E para 265 tem que trocar as 4 peças que estão listadas aqui: cartucho, hydrostop, haste da válvula e haste de ajuste. Tá? Aqui uma ilustração de quais são essas peças que são alteradas. Quem tiver curiosidade e quiser entrar nos catálogos de peças vai ver que a grande maioria de todas as outras peças são iguais. Tá? Aqui, uma ilustração que talvez fique mais claro para todos de qual a diferença, de como que a gente ganha curso na suspensão com as modificações. Né? Então, se a gente pegar aqui a primeira suspensão da esquerda ali, seria a 210 milímetros. E nós temos aqui dela para 245, nós temos aqui uma alteração no cartucho, que é exatamente esse ganho aqui. Tá? Então o cartucho aumentou. Se eu não diminuo o hydrostop, essa peça que aqui está exemplificada em azul, e o novo aqui em verde, se eu não diminuo o hydrostop, o que vai acontecer? Com a suspensão fechada, ela vai ficar mais alta. E aí eu não ganhei efetivamente esse curso, porque eu não consigo usar ele com a suspensão fechada. Então, aqui dá para entender bem por que eu preciso aumentar o cartucho, mas reduzir o hydrostop para garantir que, com ela aberta, eu ganho aqui o curso. Tá? Eu ganhei esse curso aqui em cima, com ela aberta, mas com ela fechada, eu continuo usando esse curso, eu continuo descendo toda a suspensão. Tá? Quando eu vou para 265, ela fechada ela está exatamente igual a 245. Tá? Então vejo que fechadas, todas as suspensões são iguais. Tá? Então não adianta, se eu aumento ela só aberta, eu estou aumentando a altura da moto, mas sem ganhar curso. Então por isso que é importante essa alteração no hydrostop, porque é ela que garante, de fato, que eu vou usar esse curso adicional que eu pus. Então todas as suspensões fechadas, está aqui, ó, essa linha aqui, elas têm o mesmo tamanho. Quando eu abro a suspensão 265, ela sobe ao máximo aqui. Tá? Por que ela subiu mais do que a 245? A 245 tem a mesma haste da 210. Por que ela subiu mais aqui? Ela subiu mais porque o cartucho é maior. Então, o mesmo tanto que subiu aqui é exatamente a altura do cartucho maior. Tá? Para 265, além do cartucho ser maior, a haste interna também é maior. Então, eu consigo subir mais. Tá? Isso só é possível porque existe uma folga no final lá do cartucho, que eu consigo usar quando eu troco a haste. Tá? Então, originalmente, essa suspensão ela não bate no fundo do cartucho. Existe uma folga grande aqui, que na 265 essa folga é aproveitada. Na 245 e na 210, essa folga aqui no fundo do cartucho, o cartucho não é aproveitado por completo, né? Fica uma folga aqui no fundo do cartucho. Na 265, eu uso praticamente todo o curso disponível no cartucho. Então aqui, pessoal, no motor traseiro, essa imagem aqui está legal para mostrar qual a única peça diferente entre eles. É essa peça aqui, que eles chamam de... tem até uma diferença aqui entre os manuais. Um chama de rebound disc, disco de retorno, e nos outros dois eles chamam de calço de retorno. Tá? Basicamente isso aqui é uma peça que limita a abertura da haste do amortecedor. Então para a suspensão 210, essa peça tem 24 mm de altura. Para a suspensão 245, essa peça tem 10 mm de altura. Tá? E para a suspensão 265, essa peça tem 3 mm de altura. Tá? Aqui dá para entender um pouquinho disso. Então na suspensão 210, esse calço é o maior de todos. Isso limita o quanto o amortecedor abre, então ele vem até aqui. Ó. Na suspensão
4, 5. Esse calço é um pouco menor, então dá para ganhar uma abertura aqui, tá? Em relação a 210. E na suspensão 265, ele é o menor de todos e, consequentemente, a haste é a que mais desce, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, a haste da 265 é a haste que mais desce. Por que esses números aqui são diferentes, né? Não são exatamente como a suspensão dianteira, que ganha 35 e depois ganha 20 milímetros? Porque aqui existe o braço da balança. Então tem a balança presa lá na moto, você tem o braço da balança, a roda traseira, e o amortecedor ele fica aqui, mais próximo do pino. Então o curso, quando a gente fala da suspensão, é o curso de wheel travel, que eles falam, que é o curso da roda, o quanto a roda se movimenta, tá? O quanto a roda se mexe com a suspensão totalmente comprimida, ela totalmente aberta. Como o amortecedor está aqui mais perto do eixo, esse curso no amortecedor, na haste do amortecedor, ele é menor do que o curso da roda. Tá? Então, pessoal, é isso. Eu vou mostrar agora as peças fabricadas e acho que vai ficar mais claro ainda para vocês quais as alterações envolvidas nesse aumento de curso conforme padrão original de fábrica. Tá? Pessoal, vou mostrar aqui para vocês então o cartucho da KTM 990 ABS com 210 mm de curso, o cartucho da KTM 990 original com 265 de curso, e aqui o cartucho desenvolvido pela MX Race. Tá? A primeira diferença que vocês notam aqui é a cor do cartucho. Tá? Esse da MX Race, eu fiz o tratamento de superfície nele. Para quê? Para evitar a contaminação do óleo pelo alumínio. Quem já poliu alumínio aí em casa, pega o paninho, pega a massa de polir, vai ver que o pano fica preto. A mesma coisa acontece com óleo. Tá? Eu tenho um exemplo aqui. Esse aqui é um óleo de uma suspensão desse tipo, tá? De cartucho aberto, sem tratamento. Quem conhece Motorex sabe que o óleo é bem vermelhinho. Você vê que ele escurece, justamente pelo atrito da válvula interna com alumínio. Então aqui, com tratamento de superfície, para evitar esse efeito. Tá? A gente já vê aqui também a diferença de tamanho do tubo do cartucho. A 210 é menor, a 265 é maior. Na 210 tem esse inserto aqui em cima do hydrostop. Essa peça aqui é um batente hidráulico. Por que ele chama hydrostop? Né? Esse copinho fica cheio de óleo, e quando essa peça entra aqui, para não dar o fim de curso seco, esse óleo que fica aqui dentro do copinho serve de amortecimento para essa peça aqui. Então o nome dessa peça é hydrostop. A gente vê que no 210 tem um inserto aqui de alumínio, 35 mm maior do que o da 265. Tá? Isso já é um indício de que a KTM desenvolveu essa suspensão para este curso aqui, para o curso maior. E quando ela homologou e colocou o ABS, ela fez uma adaptação para encurtar. Ela encurtou o cartucho e colocou esse calço aqui. Tá? Então agora abrindo as três suspensões, vou tentar deixar o mais alinhado possível aqui. Aqui, as três suspensões abertas. Aqui a gente vê a diferença do curso. Então fechado, elas são iguais, abertas, AR e o cartucho MX Race aqui tem 55 mm a mais de abertura. Tá? Aqui, 9 de altura. Aqui então, as três agora totalmente abertas. Tá? Deixa eu alinhar aqui embaixo. Aqui. Agora a gente vê a diferença de curso. Tá? A 210 para antes, a 265 tem 55 mm a mais de abertura. Tá? Para que isso aconteça, essa haste aqui também, a haste da válvula, tem que ser maior. Tá? Assim como a haste interna, que faz os cliques da válvula. Vou mostrar para vocês agora outra coisa. Vou colocar os cartuchos aqui. Os mais desavisados aí que não conhecem o projeto da 990 podem falar: mas aumento de curso é perigoso, não se faz isso. Então vou mostrar para vocês aqui agora. Esse aqui é o tubo, os tubos, né, de uma 990R. Eu vou pegar aqui o tubo da 990 de 210. Então vamos começar aqui comparando o tubo menor.
tubo interno, tá? Vamos começar comparando aqui o tubo interno. Então aqui, ó, vocês podem ver que o tubo é exatamente o mesmo tamanho, tá? Mesma peça, mesmo tamanho. Deixa eu tentar mostrar de forma diferente aqui. Aqui, ó. Exatamente o mesmo tamanho os tubos, tá? Mesma coisa vai acontecer com o tubo externo. O de cima da imagem é de uma R com 265 e o de baixo da imagem é de uma 210, tá? O que acontece aqui é que na 210 o tubo vai trabalhar com um transpasse maior, sempre, tá? E na 265 ela trabalha mais aberta. Mas isso aqui é uma prova de que essa suspensão foi desenvolvida para o 265, os tubos são iguais. Outra prova é esse inserto aqui que a gente vê, tá? Então, essa suspensão, este projeto específico, ele pode ser trabalhado, o aumento de custo de 210 para 265, sem qualquer prejuízo, tá? Última coisa para mostrar para vocês, mola. Muita gente tem essa curiosidade também. Mola da 265 original e mola da 210. Tá? Então aqui, ó, as molas são iguais em termos de constante, de K. A rigidez das molas são exatamente iguais, mas existe uma diferença de tamanho aqui. Tá? E o curioso é que essa diferença de tamanho ela não é 55 milímetros, ela é menos. Vou medir aqui. Vou tentar medir aqui mais ou menos para mostrar para vocês. Então. Aqui, aproximadamente 15 milímetros, tá? Aproximadamente 15 milímetros de diferença de tamanho entre as molas. Então, nesse projeto, como as molas são de constantes iguais, é muito tranquilo usar um calço. E aí eu vou mostrar outra coisa para vocês. A 210 já vem com um calço de fábrica. Esse calcinho aqui, ele vem aqui em cima na tampinha. Tá? A 265 não tem esse calço aqui em cima. Ela é direta aqui na tampa, não tem o calço aqui. A 210 tem esse calço aqui. Esse aqui saiu desse cartucho aqui. 210. A 265 não tem. Já desmontei ela. Não tem. Ela tem aqui ó, a parte de baixo, mas não tem esse calço aqui que vai acima da mola. Então se eu colocar esse calço aqui, as molas quase chegaram já no mesmo tamanho. Então, o que a gente faz aqui? Quando eu monto o cartucho desenvolvido pela MX Race aqui, eu vou fechar toda a suspensão e vou ver qual a pré-carga da mola. E essa pré-carga ela é calculada conforme o peso do piloto. Essa moto tem a tampinha de ajuste. Mas se eu já montar a mola muito pressionada, por mais que o piloto solte, ele não vai conseguir dar o ajuste de sag, tá? Então existe um padrão de montagem. Normalmente é 2, 3 milímetros de pré-carga, uma pré-carga bem baixa nesse tipo de moto. Isso é calculado conforme o peso, preferência, modalidade do piloto, monta conforme esse cálculo. E esse calço aqui ele é desenvolvido caso a caso, piloto a piloto. Então eu vou fazer um calço maior, talvez eu não precise nem de calço para um piloto aí de menor peso, tá? Estou aqui com dois amortecedores traseiros de KTM 990. E aqui é o amortecedor para suspensão 210. E aqui é o amortecedor da suspensão 265. Tá? Então, esse aqui está sem a parte de cima, mas, enfim, a haste é igual, as válvulas são iguais. Obviamente, a genética ela vai variar para cada piloto, para cada modalidade. Mas a questão do curso, a grande diferença está nessa peça aqui. Tá? Então, essa peça ela restringe o curso. Se você pegar aqui, ó, você tem esse curso aqui para trabalhar com o amortecedor. Obviamente ele vai um pouco mais aqui a hora que bate, porque ele comprime o batente, tá? Mas ela tem esse curso aqui. Enquanto a outra, a 265, tem um curso muito maior para trabalhar, tá? Então aqui a grande diferença na parte interna do amortecedor
que no catálogo de serviços eles chamam de batente de retorno, arruela de retorno, enfim, é o que faz o limite do quanto a haste se estende, tá? Então aqui dá para ver bem isso. Outra grande diferença é a questão da mola. A mola do 265 é uma mola maior do que a 210, tá? Como é que a gente corrige isso aqui? Originalmente ele vem aqui com esse calço na mola, tá? Agora ela ganha um segundo calço, tá? Esse segundo calço aqui para poder compensar o tamanho da mola. A constante da mola é exatamente igual, tá? Então isso não vai alterar, não tem necessidade de alterar a mola única e exclusivamente por causa do curso. A alteração da mola é feita apenas se o peso do piloto for incompatível com essa mola, tá? Mas pura e exclusivamente pelo curso, não precisa. A gente corrige com a instalação desse segundo calço aqui, tá? Aqui então o amortecedor do 990 de 210 transformado para 265. Já mostrei a parte interna. E aqui agora a parte externa. Então entrou esse calço aqui, tá? Para compensar. Esse aqui já é original. Entrou esse segundo calço aqui para compensar o fato da mola ser mais curta. Como eu já falei, em termos de funcionamento não vai mudar absolutamente nada, porque a mola tem curso suficiente para trabalhar com 265. Tá?